começa agora o nosso terceiro episódio desse projeto, que é um projeto de valorização e enaltecimento das grandes mulheres que temos entre nós. E hoje conosco, Dona Ruth Soffer Pereirão, que é diretora do nosso amado Teatro 13 de Maio. Bem-vinda, querida. Dessa mulher que eu sou uma verdadeira fã. E eu não consigo chamar. Eu vou fazer vou treinar, tá? Ruth. Porque eu chamo de Dona Ruth, nem é por uma questão de respeito, mas é que para mim ela é quase uma entidade. A Dona Ruth é uma entidade de Santa Maria. É uma mulher que todos nós nessa cidade admiramos demais. Não só pela cultura, pela relevância que tem para a nossa cultura, para o nosso teatro, mas pelo envolvimento com a comunidade. É uma mulher engajada, que está junto em todas as causas que são importantes para Santa Maria. Então, te agradeço assim, demais, Ruth, por tu estares conosco aqui hoje. Imagina, eu que tenho que agradecer, né? O teu convite para mim foi muito... né? Me senti muito honrada com esse teu convite. E claro que fiz questão de vir assim, ter um bate-papo contigo, conversar, né, e tudo, mas fico muito feliz mesmo, muito obrigada. E esse teu inspiração, esse teu novo programa, eu estou achando assim maravilhoso, porque aí a gente acaba conhecendo muitas pessoas, né, como eu já assisti o da Marta, da Amy também, que a gente às vezes nem conhece, assim, conhece profissionalmente. A gente conhece o currículo, conhece a trajetória, mas quem são as mulheres que antecederam essa grande mulher? Quem são as mulheres que influenciaram, que ajudaram na construção? E é para isso que a gente fez esse projeto. Então a gente vai conhecer as grandes mulheres que estão junto aqui, a gente diz que presencialmente não, mas que fazem parte da construção da Ruth, e que estão também aqui conosco hoje. Com quem começamos, Ruth? Quem é a primeira grande mulher da tua vida? Quem me botou no mundo. Dona Eva. Minha mãe. Não, claro, minha mãe, obviamente, né, quando eu nasci, aliás, eu nasci no Rio de Janeiro, né, até muitas pessoas, tu é carioca. Sim, mas sou gaúcha de coração, já vou dizer aqui. É nossa, não adianta, gente. Não, porque eu vim pequena, eu vim com 10 anos. Mas, claro que meus pais moravam no Rio, né? Porque nasci lá em, posso até dizer o ano, 1949. Fica à vontade. A gente sempre vai te achar muito jovem, Ruth. Já vou fazer 74 anos depois da manhã. Gente. E aí, nasci lá, eu tenho uma irmã, né? Que também nasceu, ela é um ano mais velha do que eu. E a gente morava no Rio. E me lembro assim da minha infância, né, que minha mãe desde pequenininha, ela sempre dizia, com 4, 5 meses eu já levava vocês na praia, né, para botar o pé na areia, né, a gente morava em Leblon e depois meu pai comprou um sítio em Petrópolis, né, aí a gente ia para Petrópolis. Tinha quantos anos quando foi para lá? Uns 6 anos já. Quer dizer, a gente estudou, eu estudei, inclusive, isso é uma coisa estranha, nós estudamos no Rio, num colégio que se chamava Nelson School, que eu nem sei se ainda existe, né, mas eu já estou com uns quase 70 e tantos anos, que a gente aprendeu, eu fui alfabetizada em inglês. Olha! A gente aprendia tudo em inglês, falava inglês perfeitamente, e aí foi a deficiência quando eu cheguei no Sul, porque meu português estava ruim, né? Sim. Porque a gente mas isso foi importante porque a formação, né? Isso meus pais tinham sempre com eles, que a gente tinha que saber outras línguas, né? Desde pequeno. Então entramos nesse colégio e aí quando a gente veio para o Sul, bom, mas primeiro deixa eu falar então, de Petrópolis, gente tinha Petrópolis, né? O sítio onde a gente ia todas as sextas-feiras, depois que meu pai saiu do trabalho, a gente ia e minha mãe, né, naquela época ela fazia jardinamento de prédios assim, né? Então nós tínhamos lá no sítio muita plantação, ela tinha as plantas que ela ornamentava e aí fazia também potes de barro, tudo isso ela fazia e aí vinha com a caminhonete cheia segundas-feiras para entregar onde ela estava trabalhando nos prédios, né? Então ela fazia isso. E aí a gente brincava e, obviamente, fazia... Eu era muito arteira. Nossa Senhora. Sério? Eu era Olha, muito... não para...
Sempre achei a Dona Ruth deve ter sido uma criança bem comportadinha. Eu trepava em árvore. Eu vinha segundas-feiras para o colégio cheia de band-aid, né? Minha mãe dizia, só faltava estar toda enfaixada. Porque caía e fazia e rolava. E naquela época, né? Imagina a gente criança, né? Andava de rolezinho, e subia nas pedreiras, fazia horrores, né? E aí foi assim, a nossa infância. E eu já naquela época, eu gostava muito de abrir minhoca, quando menina, né? Então a gente brincava com o filho dos caseiros, tal, e aí abria sapo, tirava os órgãos. Isso com 6, 7 anos, Ruth? Aí eu gostava de fazer isso, e minha irmã não, né? Minha irmã nunca gostou disso, ela fazia pintura, ela desenhava, e eu lá tu abria os animais. Investigava. Eu sei que daí veio depois, obviamente, né, que eu sempre gostei de fazer essas coisas. Claro, brincava muito, mas isso estava sempre no meu DNA ali. E tanto que depois eu acabei fazendo farmácia e bioquímica por influência de uma prima do meu pai, que morava em Baden-Baden, na Alemanha, mas ela trabalhava na Bayer, né, grande laboratório. Sim, grande e empresa. Quando ela vinha, que ela contava das pesquisas, disso tudo, eu ficava sempre com o olho arregalado e achei aquilo muito interessante. E aquilo me fixou. Tanto que depois eu fui fazer farmácia e bioquímica, né, onde eu fazia muita depois. Começou abrindo os animais, as minhocas e sapos. Não, aqui depois no laboratório com os ratos. Sim. Mas olha só como começou cedo a influência. Pois é uma coisa engraçada, né? Mas isso ficava na cabeça. E Dona Eva como mãe, Ruth? Minha mãe era muito dedicada, meu pai também, obviamente, mas já que estamos falando de mãe. E sempre com muita firmeza, né? Tudo assim era tudo muito certinho, a gente, né, tinha que seguir aquele. Bom, meus pais, não sei se posso falar isso, mas minha mãe nasceu na Alemanha, né? Meu pai também nasceu na Alemanha, se conheceram no Rio de Janeiro, onde a gente morava, mas isso eles vieram fugindo do nazismo, né? Porque a família da minha mãe é judia. Sim. E foi em 1937, quando começou a perseguição, eles para onde é que vão? Aí disseram, vão para o Brasil, que é o lugar melhor para ir. Não falavam nada, obviamente, né? Minha mãe chegou aqui no Brasil com 13 anos, né? E aí se fez aqui, né? Mas, então, eles tinham aquela parte já europeia, assim, né? Muito disciplinada. Disciplinados, horários. Conservador. Tudo, muito... Mas minha mãe tinha uma mente muito aberta, tanto que ela saiu de São Paulo, onde eles vieram, para ir para o Rio de Janeiro, e ela se fez meio sozinha, assim, né? Conhecia uma amiga dela lá, trabalhou e tudo sozinha, mas nunca puderam estudar, né? Porque eles vieram sem recursos, sem nada, então ela estudou um pouco, fez o Mackenzie, meu pai também estudou um pouquinho, mas foi mais no trabalho mesmo, né, para sobrevivência. E aí a gente depois aí eu já veio para o Rio Grande do Sul, né? Eu já tinha 10 anos, né? A gente, claro, como eu falei, no Rio a gente teve todo esse E se mudaram por quê para Porto Alegre, Ruth? Porque meu pai conheceu um amigo que disse assim, nós estamos precisando de uma pessoa para trabalhar na Ziv Hércules, que era uma empresa, uma indústria enorme de talheres, né? Cutelaria e talheres. E aí ele veio, olhou, eu nem sabia o que era Porto Alegre na época, eu tinha 10 anos, né? Aí meus pais vieram antes, olharam tal, nós ficamos com meus avós em São Paulo, e aí viemos para o Sul. Tá, daí viemos morar no Rio Grande do Sul. E aí eu tinha 10 anos, né? Isso foi em 1960. Aí começamos a estudar, estudei no Farroupilha, primeiro no Colégio Batista, depois no Farroupilha, e aí começou, né? De repente já começou na adolescência. Meu pai ficou muito bem lá, saiu como diretor-presidente, né, da empresa também, mas isso foi aos poucos. E aí minha mãe começou com a parte cultural. Mas quando ela vem para Porto Alegre, ela ainda continua trabalhando no ajardinamento, não, é isso? Não, aí mais... já em Porto Alegre não. Aí foi quando ela começou a trabalhar quando ela trabalhou no Rio, na Casa e Jardim, ela pegou o emprego lá. E lá ela fazia empacotamento e fazia assim, já com contato mais com coisas artísticas, assim. Aí, quando veio para Porto Alegre,
ele, o dono, que era da loja, disse assim: Eva, em Porto Alegre a parte cultural está muito fraca, está muito lenta ainda. Tu podia pegar a ProArte, auxilia a fazer a ProArte. Aí ela veio e começou a fazer a tal da ProArte, que era uma associação, né, para trazer eventos e tudo. E com isso ela foi trabalhando, e nessa época eu entrava como menina acompanhando ela, né? Então eu ia, me lembro, a gente levava ingressos, porque ela trazia muitos eventos de fora, né? Lá no Teatro São Pedro também. E isso como ela fazia para trazer os eventos, orquestras, peças de teatro, assim, como pessoa, não como diretora, não tinha nada a ver com teatro, ela só fazia as execuções, eram lá. Mas que vivência que ela tinha na área para começar já a ser convidada? Não, ela tinha boa vontade, ela lia muito, tanto que meu pai e minha mãe se conheceram no Rio de Janeiro numa loja numa livraria. Capaz. Cada um olhando os livros, meu pai lia muito também, Gente. e até morrer, e minha mãe também, então eles se encontraram numa livraria, se flertaram numa parada de ônibus, olha e só. em seguida se conheceram e tal, e já rapidamente casaram. E aí o dono da empresa disse assim: começa a fazer a parte cultural lá. E aí, claro, eles tinham... isso é uma coisa que eu vou te falar também. Quando criança, no Rio de Janeiro, como meu pai e minha mãe gostavam muito de música clássica, assim, e tudo, né? Minha mãe conseguiu elaborar um projeto que as mães pudessem levar as crianças para assistir os ensaios da Orquestra Sinfônica do Rio. Olha, que legal. E aí a gente ia de tarde, né, quando eles ensaiavam e tal, e porque de noite era proibido criança entrar no teatro. Então isso já vinha, essa parte musical, assim, já né? tinha, já era da vivência dela. Sangue, deles gostarem em casa, assim, de comprar, né, quando podia, discos e coisas assim. E aí foi isso. Então ela começou a fazer o sistema da ProArte. Eu acompanhava, às vezes, quando eu não estava no colégio, para levar ingressos na Livraria Cosmos, na Sloper. Eu me lembro das lojas ainda, quando eu entrava com ela para deixar ingresso para assistir os eventos. Na época, a gente deixava nas lojas para eles venderem, né? Depois não buscar. Era nem tudo na bilheteria. Sim. E aí começou esse movimento lá. Isso tu eras adolescente daí? Aí eu já estava, eu cheguei com 10 anos, isso já devia ter 13, 14 anos por aí, né? E aí acompanhei muito essa parte, por isso que dizem, mas como é que tu pegou aqui? Mas é que desde menina eu já mais ou menos... E vinham os vivência. eventos, vinham os concertos, eu me lembro quando veio a orquestra de Israel, veio a orquestra de Munique, então tudo isso eu acompanhava, né? E aí também comecei a gostar muito disso, mas sempre eu na minha área né, fiz o científico, no Colégio Farroupilha, e aí quando foi a época do vestibular, aí entrou a Traut, né? Quer dizer, nessa época eu me lembrava de quando eu abria os bichinhos, eu digo, não, mas eu vou para a área biológica, eu vou para a área... Mas e a cultura, nesse momento, não fez com que tu mudasses de ideia? Não, né? eu tive aula de piano, tive aula de flauta, né? Tudo isso eu fazia. Só que hoje não toco mais nada, mas isso já no Rio, né? No Rio de Janeiro eu já tocava, eu já tinha aula de piano com a minha professora, tudo. E aí, quer dizer, isso estava lá dentro, né? Na genética, como diz, mas eu gostava de fazer pesquisa. Abrir os bichos foi uma experiência realmente e aí marcante. Mas assim, na área biológica, né? Sim. Não, nada da área da literatura ou das artes, engraçado isso, mas foi meu destino. Da Eva, o que tu tens da Eva, assim, que tu diz, aqui eu puxei, nessas características eu puxei a mãe, eu sou muito parecida com a mãe. Olhando corpo a corpo, ela era mais parecida com a minha irmã. Eu puxei meu pai. Sim. Mas é claro que lá dentro, sim, aquela determinação, aquela... Sabe que era tudo, como eu falei no início... Organização, muito certinho. Sabia, tanto os dois, né? Sabiam muito o que queriam, né? Então, aquilo... A gente via que eles eram um casal perfeito, né? Nunca vi meu pai e minha mãe levantar voz entre eles, assim, tudo. Então... meu pai era muito companheiro da minha mãe, tudo que ela fazia, ele faz.
Quando disseram Incentivava. assim, quando disseram assim, tu assume a restauração do Teatro São Pedro, que ela foi convidada, né, para fazer isso já mais depois. E ele disse assim, ela disse, será? E ele disse, assume, porque senão eles vão derrubar esse teatro e não vai ter mais Teatro de São Pedro. Então, assume essa obra. E aí foi quando ela assumiu, quer dizer, era a determinação, né? Assim, vou fazer, faz. E isso, eu acho que um pouco, quer dizer, muito, né? Eu digo, me inspirou de quando me convidaram, que é Maristela até, né? Sim. Daí já estou aqui, agora em Santa Maria, né? Me convidou para levantar uma associação. Eu disse sim, com a ajuda da mãe, eu peguei os estatutos e aí veio essa influência toda. Claro que ela ajudou muito aqui na hora de fazer o nosso teatro, né? Bom, mas antes do teatro ainda tem a faculdade, né? Sim. Que eu pulei um pouco agora, mas quando eu pensei vou fazer farmácia e bioquímica, ainda morava em Porto Alegre, né? Aí fiz o vestibular, eu estudava com a prima do meu marido, hoje, né, na casa dela, tudo aí conheci o Roger, que era primo dela, ia lá e tal. E aí a gente estudava, conheci ele, fiz a faculdade e logo em seguida eu fiz na URGS, né, lá. Então eu passei o primeiro ano e segundo de bioquímica em Porto Alegre. Aí depois casei com o Roger. Ainda na faculdade? Ainda na faculdade. Aí em 70 a gente casou. E aí e como ele era médico da base aérea, ele pediu uma transferência para Curitiba, onde ele queria fazer a especialidade de laringologia, né? Ele é otorrino, com um catedrático, que era um parente deles também lá. Eu, como esposa de militar, porque ele era, na época, médico, eu fui para Curitiba. Então, me formei em farmácia em Curitiba. Né? Não me formei aqui, não. E nem na URSS. E aí, moramos lá 2 anos, quando o doutor Mariano da Rocha, que era muito amigo do meu sogro aqui da Joalheria Pereirão, morava ali na frente da joalheria, disse assim, eu estou abrindo um convênio com a Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e preciso mandar 30 bioquímicos para a Alemanha. E não tem ninguém que queira ir. Aí meu sogro me ligou, nós morávamos em Curitiba, e ele me ligou e disse, Ruth, tu tá te formando agora, em 1972 já, tu tá te formando, tu aceita ir para a Alemanha, para Berlim? Isso era Berlim ainda ocidental, mais fechado pelos comunistas, não era Berlim aberto, né? Eu disse, mas e o que eu tenho que fazer lá? Ninguém sabe. Tu tem que abrir um convênio, E se não, porque aí era assim, os alemães vão mandar os equipamentos e o Brasil, a Santa Maria, tem que mandar os professores. Eu disse, tá, eu aceito. Quantos anos tu tinhas nessa época? Não, eu já estava aqui na faculdade. Tá, né? Mas já tinha se formado em... Já. Isso foi em 1973, quando a gente... Quer dizer, em 72 eu me formei em Curitiba. Sim. Quando ele ligou, aí a gente veio para Santa Maria em 73. Aí em 74 a gente foi para a Alemanha. Aí eu disse, tá, mas e o meu marido? Aí o doutor Mariano disse, não, a gente arruma uma bolsa para ele fazer uma especialidade lá, né? Aí foi isso que aconteceu. Tu carregou o marido? Carregou o marido junto. Recém-casada, né? E eu tinha que ficar 2 anos lá, né? Nós ficamos 2 anos morando lá. E interessante que ele sabia que eu... Me perguntou, mas e a língua? Eu disse, não, eu entendo tudo, porque a minha avó, essa minha prima também, a Traut, ela morava na Alemanha. A mãe do meu pai morava na Alemanha. Então, ela vinha uma vez por ano nos visitar. E eu entendia tudo. Meus pais falavam, entre eles, 2 sozinhos, eles falavam alemão. Mas quando estava com a gente, sempre português. Mas tu entendias tudo? Eu entendia tudo, mas falava, mas eu não sabia escrever nada. Bom, chego na Alemanha, todos os estrangeiros tinham que fazer uma prova, né, para entrar na Universidade Livre de Berlim, que era o meu caso. E aí eu fiz a prova junto com franceses da Índia, do Paquistão, estava cheio de gente, e eu tirei 0. Aí a diretora lá, a pessoa me chamou e disse assim, eu tinha 21 anos, ela disse assim, mas como é que a gente conversa? Tu não, né, ela falando em alemão, tu não tem nem a pronúncia, tá ótima a pronúncia, e tirou 0. Eu digo, mas eu sou analfabeto, eu nunca aprendi nada disso. Eu só falo. Eu só sei falar, né?
Aí Mas é que o tirei alemão zero. é uma língua muito difícil. É difícil. Eu fiz alemão, é muito difícil. Tu escreve Eu bem? escrevo. Ah, é? Eu fiz até aquele teste que a gente faz depois, era terminado o ensino fundamental, tu fazia um teste, passei, poderia ter ido para a Alemanha, no fim não fui, porque não tinha recursos. Mas é muito difícil, muito mais difícil do que o inglês. Muito mais. Aí eu fui obrigada a fazer o tal do Grundkurs, né? Aquele que é um curso básico, né? Fiz, mas os meus relatórios que eu tinha que fazer, eu mandava tudo aqui para a universidade em português. Eu não precisava nem sem do alemão. inglês nem do alemão. Precisava para entrar na universidade lá. Daí entrei lá, fizemos 2 anos. Só que eu fui a primeira, quando eu fui em 74, né? Até não foi o doutor Mariano, recém tinha saído, entrou o doutor Hélios Bernardes, foi ele que me chamou, foi até me esqueci agora o nome, que me chamou do gabinete e disse: assina o contrato e vai embora, nós temos que mandar, porque senão perde o convênio. Sim. Isso aí, então, a gente arrumou tudo e foi, passaporte, tudo isso, e aí quando eu cheguei lá, tinha um brasileiro, ele era igual um alemão, era enorme, de alto, loiro. Eu cheguei no meu departamento lá e aí eu falando, né, em alemão, tal, eles todos me apresentando, e depois ele bate no meu ombro e disse assim: e aí, brasileira? Eu disse: tu é brasileiro? Eu sou de São Paulo, era o Reinaldo, coisa mais querida. Então nos deu uma baita mão assim para arrumar tudo lá quando a gente chegou, né? E aí fiquei lá 2 anos. Só que quando eu fui, tinha o seguinte: o MEC, que é o Ministério da Educação, em 75 baixou uma lei que só podia sair do Brasil quem tivesse mestrado. E olha, eu já estava lá. Já estava lá. Né? Porque eu saí da faculdade e fui, já foi sem direto. saber, não sabia nem que o que coragem, eu ia fazer né, lá. Ruth? Que coragem. Aí eu disse: mas o que eu vou fazer lá? Mas não sei. E o que tua mãe disse nessa época? Vai. Nem pensa, vai. Vão e pronto. E naquela época não tinha nada de e-mail, não tinha nada. A gente tinha que, para escrever carta, levava 10 dias para chegar, mas tudo bem, né? Eu estava com meu marido e bom. Eu já tinha morado em Curitiba, quer dizer, tu vê como eu me adapto bem. Nasci no Rio, morei em Porto Alegre, Curitiba. morei em Curitiba, Berlim, né? Daí Berlim, daí Santa Maria. Mas aí o que aconteceu? Todos os colegas aqui da Química que saíram já com mestrado, né? Então eu só abri o convênio, né? Vamos dizer assim, abri o convênio, vieram os equipamentos e todo mundo que foi depois já foi fazer. Não tinha mestrado na Alemanha, tu deve saber isso, só tem doutorado, né? E pós-doutorado. Então o pessoal tinha que fazer o mestrado aqui no Brasil e depois ir para fazer o doutorado. Então todos os colegas que foram depois de mim, né? Eu abri o convênio e eles foram fazer depois o doutorado lá, né? E aí tu voltaste para Santa Maria. E a Traut que te influencia em relação à profissão, ela morava em Berlim, não? Não, ela morava em Baden-Baden, na Alemanha, mas ela era bioquímica? Ela trabalhava, tá. Ela trabalhava na Bayer, né? Que é aquela grande indústria de laboratório e pesquisa. Mas isso foi assim um lancezinho infantil, né? Quer dizer, eu achava maravilhoso quando ela vinha para o Brasil, que ela falava das pesquisas, das coisas, e eu instalava meu olho, né? É isso. E daí fiquei 25 anos dando aula na Universidade Federal de Santa Maria, quando eu estava para me aposentar, que foi em 97, a Maristela, então aí agora entra a influência daqui de Santa Maria, né? Parei que eu me esqueci de te dizer uma coisa. Lá em Curitiba, quando eu morava em Curitiba, uma das mulheres que me influenciou é a Maria Elizabeth, né? Ribas Santos, até porque eles são também da família do Manuel Ribas. Ela morava em Curitiba, ela era prima do Roger, do meu marido. E quando a gente foi morar lá, eles nos receberam muito bem, né? Para início de conversa, para ficar lá na faculdade e fazer a moradia. E a influência que ela me deu, eu trouxe até um livro que ela lançou aqui na Feira de Santa Maria, que é Organização de uma Casa, né? Então ela era uma pessoa assim extrema, claro, eu recém-casada, aquilo, né? E ela, muito detalhe pequeno assim, eu me influenciei muito nela, né? Ela me inspirava muito assim na organização, como é que tu... Por exemplo, um exemplo, assim, na lavanderia, tu tem que ter 2 tanques.
não pode ter só um. Um é para despejo e outro para lavar roupa, sabe? Então, pequenas coisas assim, e o livro, e aí ela é tão cheia de regras para essas coisas, que eu achei muito interessante. Ela lançou um livro, né? Eu digo, isso aí é para quem está recém-casando, ou não sabe assim muito bem, não precisa nem casar, pode ser uma mulher, um homem, né? Que tem essa influência de como organizar, desde a lista de compras, desde o guarda-roupa, né? Essas pequenas coisas que tu acha assim, que não tem muita importância, mas tem muita importância, né? A organização, o planejamento. Então, essa é uma das... A que lá Bebete. em Curitiba. E a gente viveu muito tempo, até hoje, né? Ela quando pode, ela vem para cá e tudo. E vocês seguiram o contato depois dessa... Sempre, Quanto tempo tu moraste em Curitiba? 2 anos. 2 anos. Eu comecei a faculdade em 72 na URGS, 72, 74... desculpe, de 70 a 72 eu me formei. Comecei em 69 até 70, aí a gente casou, foi para Curitiba, e aí lá eu me formei no ano de 72, aí veio o convite para ir para a Alemanha e viemos para Santa Maria. E aí quando tu vens para Santa Maria já é para dar aula então na Universidade Federal? Não, primeiro eu fui para a Alemanha. Sim, mas depois na volta. Sim, aí fiquei fazendo pesquisa, né? E aí entra outra colega, que também da Marta, era a colega Cleusa, né? A Cleusa Busato, que foi minha colega de sala, e que ela, assim, ela estava sempre... Porque quando tu entra, assim, vou ter que dar aula, como é que é a primeira aula? Sabe, assim, aquele nervosismo e tudo, aquela preparação. E ela sempre do meu lado, né? Assim, me inspirando. Não, tu faz assim, tu respira, tu... né, prepara e tal, e aí a gente trabalhou muito tempo juntas, né? Ela era professora também. Professora da bioquímica também, é. E vocês fizeram a trajetória dentro da universidade juntas? Sim. Até ela já estava um pouco antes, ela se aposentou um pouco antes do que eu, porque eu entrei depois, né? Então mas ela já estava lá. E a gente fez muito trabalho de pesquisa, né? E aí a gente ia de madrugada, às vezes lá no campo, pegar sangue das ovelhas, tinha que tirar sangue das ovelhas em tal determinado horário. Aí ia para o biotério, lá tinha uns ratinhos, lá a gente trabalhava com os ratos, né? Eu estou tentando imaginar a Ruth no meio das ovelhinhas e dos ratinhos. Às vezes chovia e nós lá para tirar sangue da jugular das ovelhas, uma segurava a ovelha, a outra puxava Vocês a seringa. duas. Nós duas. E isso foi durante muitos anos, né? Por isso que quando eu disse assim, mas o que tu tem que ver agora com cultura, né? Aí eu digo, é um outro ciclo da minha vida, né? A tua mãe foram as plantas e a cultura, tu os bichos e a cultura. Isso, né? Engraçado, porque eu acho que até as plantas também é um ser vivo, sim, né? Claro. Mas isso foi interessante, porque... Quando a Maristela... Aí posso vir agora para essa época mais atual, né? Vamos situar o pessoal. Maristela Moura, jornalista, colunista social também. Na época ela era secretária de Cultura do governo do José Aidar Farré. Isso. Na verdade, ela... Estava aquela polêmica que o Evandro Bera era o prefeito, né? E ele queria muito restaurar ou recuperar o teatro, porque estava como centro cultural, né? E aí ela me chamou, isso foi em 92. Foi em 93 que a gente fez a associação. E disse, Ruth, tu tem a tua mãe lá no Teatro São Pedro, fizeram uma associação dos amigos do Teatro São Pedro, nós estamos pensando, foi a ideia dela, né? Nós estamos pensando lá no governo dela, nós estamos pensando em recuperar esse nosso teatro. O que tu acha? Tu consegue trazer os estatutos? Eu digo, sim, eu peço lá para minha mãe, vou lá e busco. Vamos criar uma associação dos amigos do Teatro 3 de Maio? Vamos. Aí eu peguei os estatutos, a gente se influenciou, aí tivemos várias reuniões e tal, né? Então foi criada a Associação dos Amigos do Teatro e eu estava já para me aposentar, né? Tu vê, já estava Não, ainda não, nós estávamos trabalhando, mas daqui 3 anos eu já estaria aposentada, porque a gente começou a associação em 93 e eu me aposentei em 96, né? Então aí abrimos o teatro em 97. E aí a gente fez aquela movimentação, toda a parte burocrática, né? E reuniões e E aí chamamos o Solé, e minha mãe, que era o Solé, era o construtor, o engenheiro que recuperou o Teatro São Pedro, junto com o arquiteto também.
E aí eles vieram e aí começou esse movimento, né, que a gente fez. Mas nessa época nós ainda estávamos dando aula. Olha só, era eu, farmacêutica, o Ailo Sacol, que foi o nosso primeiro presidente. Não, o primeiro presidente foi o Dr. Goy. Aí entra agora a Cida, deixa eu fazer esse relato também. A Maria Aparecida Heroc, que muitas pessoas conhecem, que morou aqui em Santa Maria. Mas continua sendo nossa, né? Nossa, a gente não abre mão da Cida. Não abre mão. E ela trabalhou como assessora do Dr. Farré, né, junto com a Maristela. Então, aí ela já estava naquele meio. E aí, vamos então criar essa associação. E fizemos uma campanha muito forte. E aí, ela trabalhava na época, a Cida, eu só assistia aos eventos, porque eu estava dando aula na universidade o dia inteiro, saía de lá às 6 da tarde. Mas o doutor José Antônio Goy, que foi o primeiro presidente da associação, ele... Pediatra, né? Pediatra. Ele atua como pediatra. E ele tinha aquele programa cultural Unimed, que a Cida tinha conseguido, que a Unimed ia ser o projeto, né? E como ele era muito ligado já nessa época no programa cultural, a Cida e nós pensamos, bom, o doutor Goy, quem sabe ele queira ser o primeiro presidente, né, da associação, e ele aceitou, e o Alexandre Lima, que hoje trabalha na prefeitura, foi o vice dele. Aí criou-se, então, a primeira associação em 93. Aí depois toda essa burocracia e tudo aquilo ficou 2 anos, até que o doutor Goy saiu, e em 95 assume o Ailo como presidente, eu como vice, porque aí eu já estava, já estava aposentada daí. Não, olha só, ainda não. 93, então, era eu farmacêutica, depois entrou o Ailo agrônomo. Pois ninguém era da cultura. A Regina Biak ela é psicopedagoga, né? Depois entrou o Ney Pipe, que era veterinário, e a Vera Regina também, que era veterinária. Então não tinha ninguém da área da cultura. E todos da cultura, mas todos são da cultura. Aí o Ailo, quando a gente assumiu, ele disse, bom, ele era um excelente administrador, como né? Porque aí pegou a PUSME, criou toda aquela PUSME, né? Depois a FISMA. Então ele sempre foi um excelente administrador. Aí a gente meio que fez um casamento, entre aspas. Ailo, tu cuida da parte administrativa, que eu pego a parte cultural, né? Assim, com os eventos e fazer toda essa campanha de mexer, né? Com a parte cultural mesmo. Porque ele dizia, eu não sou nada da cultura, eu digo, mas deixa comigo. Aí a gente criou, né? A gente começou uma enorme, vocês ainda não existia o Diário, mas tinha a Razão, a RBS, todos os veículos, toda a comunidade, a gente fez uma forte uma grande campanha, né? E todo mundo assumiu, abraçou, tanto que a gente tem no teatro aquelas placas, né? E aí foi muito interessante, porque aí funcionou muito bem. A gente inaugurou em 18 meses. A gente abriu a gente começou em outubro de 95 e inauguramos em maio de 97. Quer dizer, em 18 meses a gente abriu o teatro com tudo pronto, né? Fizemos todo aquele restauro, tudo com campanha e trabalhando, né? Todos esses 5 que eu te falei davam uma aula, a gente trabalhava e abria o teatro. Na obra, assim, a gente abria às 6 da tarde de sextas-feiras, botamos uma placa bem grande, assim, uma fita, né? Associe-se na Associação dos Amigos, e a gente ficava ali, tudo com terra ainda, né? Não tinha nem piso, botava umas cadeirinhas de plástico, ficava ali chamando as pessoas para se associar. E sábados de manhã a gente ficava lá e convidava as pessoas também para quem quer conhecer a obra, e a gente falava da obra e tudo, e foi assim a gente fez, né? Foi bem... A Cida, no que ela mais te influenciou, assim? O que dela, assim, que tu te apropriou e digo, isso aqui tem muito da Cida. Até hoje eu tenho muito da Cida, e eu me lembro da Cida que ela trazia esses espetáculos, né? E ela sempre me ensinou, quando eu assumi lá no teatro, que ela disse assim, ela dizia, eu nunca faço um projeto sem antes saber o que eu vou ter de dinheiro. Então, hoje, desde aquela época, eu faço assim, por exemplo, segunda-feira é o dia que o teatro não abre, agora essa segunda eu comecei. Em setembro, eu visito meus parceiros, todos. Faço um cartão de agradecimento, pergunto se eu posso continuar contando com eles. Isso tudo eu aprendi com ela, né?
E aí eu faço uma visita e aí eu digo, posso contar com vocês para o ano que vem, para os nossos projetos de lá do teatro? Claro que sim, me abraça. Tá? Quer dizer, nunca recebi um não, né? Então isso, porque aí eles me dizem assim, não, tu pode contar conosco. Então eu já sei mais ou menos o que de dinheiro dos impostos, né? IPTU, ISS, isso, eu vou poder contar. Aí sento com os técnicos do teatro, digo, fiz da semana passada, o que nós vamos precisar esse ano de 2024 para melhorias, né? Equipamento, microfone, pintura. Tá, mas então hoje a parte administrativa tu também abraçaste? Não, eu abracei tudo. Desde aquela época, tudo. Mas isso tudo... Virou administradora também. Na verdade, eu sou a administradora do teatro, então eu tenho que cuidar de tudo, né? Desde a compra de equipamento, desde a limpeza, desde os eventos, isso tudo bate para mim. Claro, tem a diretoria, mas a diretoria, a Loici, que hoje é nossa presidente, muito querida, me ajuda muito, ela é uma das presidentes que mais me ajuda também. O Ailo saiu depois, porque ele ficou vários anos conosco, mas aí ele assumiu a FISMA, né? Então aí ele disse, tá, agora eu vou para outra, porque a educação, a parte de educação. E aí entrou depois o Ney Pipe, depois... na verdade, a gente bota o edital no jornal, né? De vocês aqui, mas não aparece quem queira mais assumir. Então, no fim, fica aquele ciclo mais ou menos... Entre vocês. Entra outro, mas está sempre aberto, né? Quer dizer, a hora que alguém... queira assumir ali a presidência, porque eu sou só diretora do teatro, eu sou sócia do teatro, pago a mensalidade da associação, mas eu não sou a presidente é a Loici, a Marta Isaí é a nossa vice, e aí tem toda a parte... Então hoje quem comanda, quem agita é a mulherada. A mulherada, né? Tu vê só... Normalmente é a mulherada, né? Mas, claro, a gente tem, como eu falei, o Ney Pipe é nosso... tem o seu Mário, tem o Coquinho, mas eles são... quem toma mesmo liderança é a mulherada. Quem toca. Ruth, em relação à tua mãe, Dona Eva, assim, o que tu tens de diferente? Assim, o que tu achas que não seguiu as características dela? Eu sou mais tímida que ela. Mais tímida? Para mim, quer dizer, hoje aqui tudo bem, né? Um papo, né? Mas assim, se tu mandar eu falar em público, eu sempre digo, mas isso minha mãe também dizia, eu fico nos bastidores. Tudo que tiver que fazer por trás a gente faz. Agora, me botar no microfone para falar em público assim é muito complicado. Tanto que eu fiz uma vez até um curso com ela é fonoaudióloga para aprender... Carla Viegas, né? Uhum. Eu fiz uma vez para desinibir, para ter que falar, né? Mas, claro, eu não preciso... Normalmente eu não vou lá para o palco para falar, mas quando tem que falar, eu ficava assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas isso é um defeito meu e que minha mãe não tinha. Ela ia para o presidente da República. Quem tivesse que falar, ela ia, né? Mas vê, né? É estranho, Ruth, porque os holofotes não te inibem e o público te inibe, né? Geralmente os holofotes que são... Mas os holofotes me inibem. Claro que tu que sim. Acha, querida? Não, é verdade. Não, por isso que eu te digo. Eu tô tão desenvolta, assim, parece que a gente mas assim, sem holofote, né? No dia a dia. Não, eu faço aqui é só entre nós, né? Não, tudo só bem. Entre nós. Não, tudo bem. Dessas mulheres... de todas que falamos aqui, a Dona Eva, a Trauti, a Bebete, a Cleusa, a Cida, tu falaste muito em relação a conhecimentos, a habilidades técnicas, profissionais, e em relação ao coração, ao sentimento, assim. Quem influencia a Ruth? Bom... Emoções. Hoje a mãezinha não está mais aí, mas tem toda aquela inspiração que sempre tive, né? Claro que a minha mãe seria a mais forte delas todas. E depois eu diria que dentro dessas aí que mais pertenceu ao meu convívio é a Cida, né? Porque a gente viveu muito tempo aqui juntas e tudo. E a Cida é interessante, porque ela é muito minha amiga. Quando ela vem, ela para lá em casa e tudo também. E aí eu dizia assim, porque a Cida é uma pessoa que tinha um humor difícil, né? Todo mundo que trabalhou com ela conhecia, e ela mesma sabe, eu dizia isso para ela.
E aí quando ela entrava assim, que meio que o astral do teatro ficava, eu botava a mão na cabeça dela, Cida, vai para a praça, vai dar uma circulada, vai botar esse ar para fora e depois tu volta. Que bom quando a gente é amiga, né? Nesse ponto, não, uma ajuda a outra. Eu dizia para ela, porque a gente sentia assim que às vezes entrava um baixo astral, assim, sabe? Quando ela estava tensa, sim, alguma coisa. Sim, muita coisa, muita responsabilidade. Assim, dá uma mulher assim, a gente olhava para ela, eu me lembro. Na época, tu teve um relacionamento? Sim, também, porque eu era jornalista, trabalhava direto aí, primeiro na Zero Hora, né, depois no próprio Diário, e a Cida era aquela pessoa que estava em tudo ao mesmo tempo, agora resolvendo 500 coisas, eu digo, daí eu era jovenzinha, eu pensei, meu Deus, como é que essa mulher consegue fazer tudo isso, e aí sabe? Ela entrava assim, meio, né, botando umas coisas negativas, assim, sim. Botava assim, Cida, vai tomar um ar na praça, e quando tu respirar bem lá fora, depois tu pode entrar. Então, ela sempre gozava voltava comigo, né? bem. E aí, é isso. Então, mas ela trabalhou muito conosco, né? Tu te lembra a época? Ela foi embora, em que ano ela foi embora? 2007, por aí, mas já faz um bom tempo. Mas desde 98, quando a gente abriu o teatro em 97, ela que trazia a produção. 10 anos diretos. Ela começou a trazer as grandes produções para Santa Maria. Foi a Cida, né? Eu me lembro quando a gente trabalhava na campanha do teatro, que a gente tinha as reuniões lá na PUSME, porque o Ailo era o presidente da PUSME, a gente era do departamento cultural. Sim, isso é importante também falar, porque na época que o professor Sarkis foi reitor, ele criou, que ele foi presidente da PUSME também, ele criou um departamento, ele disse assim, me chamou também, vamos criar um departamento cultural da PUSME, ele fez o social, o financeiro, ele tinha departamentos, né? Isso foi bem interessante. E nessa época, lá em 87, foi quando eu ainda dava aula e tudo, que a gente tinha esse departamento cultural da PUSME, a gente trazia alguns eventos, assim, né? No Cacheral, no Itaimbé, porque não tinha ainda o teatro, né? E aí aquilo já começou a parte cultural de genética, vamos dizer assim, junto com as minhas aulas de bioquímica, eu também às vezes executava assim, a gente fazia alguns. E nisso a Cida, quando ela apareceu, a gente fazia as reuniões lá na PUSME, e aí ela começou com esses grandes projetos, né? Tony Ramos foi o que inaugurou o nosso teatro, Vera Fischer, aí veio todas aquelas grandes produções, né? Que era na época da Cida, e com isso a gente aprendeu muito. Então, eu, na verdade, não sou formada em produção cultural, mas aprendi muita coisa de fazer com ela, né? Foi uma aula mesmo que a gente recebeu. A gente percebe na tua fala, Ruth, muito dessa influência alemã, né? Quer dizer, o desafio vem, tu nem pensas muito, ele vem para ti, tu sabe, tu vai, tu já nem raciocina muito. Não sabe nem como vai dar. Nem como vai dar, você não fica ponderando, vejo aqui. Não, se chegou para mim, eu vou. Isso tem muito dessa influência. Teve algum momento nessa trajetória com essas mulheres que tu pensaste assim, puxa vida, não deveria ter assumido esse desafio, ou então, esse aí eu não vou conseguir, esse está me exigindo muito de mim, está muito... Não, eu nunca na verdade, para te dizer a verdade, eu sou uma pessoa positiva. Eu sempre penso, eu não tenho assim, nunca tive brigas, nunca tive, né, mau humor. Também não imagina a Ruth brigando. Como seria a Ruth brigando? Não, conta. Teve uma briga da vida, única briga na vida, tu vai ter que nos contar, porque essa é uma cena que eu não consigo imaginar. Não, eu vou ter que contar quando que eu fui estúpida. Gente, chego na Alemanha, isso que eu sou de origem alemã, tu também, mas eu sei que o povo é muito rígido e muito, né? Não mostra os dentes, muito duro. Chego na Alemanha, naquela época, quando a gente foi, eu e o Roger para lá, foi em 74. Primeira coisa que a gente foi fazer, que eu fui no mercado, que era pertinho lá de onde a gente estava morando, em Berlim. Entro no mercado e vou buscar uma caixinha de fósforo, que a gente tinha que acender o fogão e não tinha, né? E aí eu disse assim, vou ali pegar uma caixa de fósforo. Entrei no mercado, quando eu entro assim, vem uma alemã com avental branco, assim, berrando com os dedos em cima de mim, né? Que eu não podia entrar no mercado sem pegar um carrinho.
Sim. Mas aí eu falei para ela, eu só pegar vim uma pegar uma caixinha. caixa. Não, é proibido, tem que entrar com o carrinho. Eu peguei um carrinho, a caixinha quase caía no meio da... Assim, do vãozinho ali do carrinho. Aí ainda depois peguei um litro de leite e me fui, né? Mas aí eu disse assim, mas que estupidez, né? Que o jeito de falar comigo. Sim, porque já imagina a cena da alemã já com toda... Ainda o alemão, ele é muito... É duro, né? É Até duro, a gente. maneira de Ele falar. choca, né? É. Quando a pessoa tá braba, então ainda mais. Aí aquilo foi, eu levei, tudo bem. Aí foi na segunda vez, foi na terceira, aí fui um dia experimentar uma sandália. Aí a mulher veio aos berros comigo. Novo. Em outra loja. Porque eu tinha que botar meia, que eu não podia experimentar a sandália sem meia. Eu disse, mas é para o verão, era verão. Ela disse, mas os fungos nos pés, não pode. Quer dizer, tu não pode experimentar uma sandália sem botar uma meia. Aí eu comecei a ver que a estupidez, assim, era meio forte. Sim. Né? Aí eu peguei e botei o dedo e disse assim, mas eu não vou botar meia, porque eu não trouxe essa meia. Ela disse, mas então a senhora compra a meia. Eu digo, não vou comprar a meia, eu vou me embora. Deu as costas e foi. Mas aí foi... Esse foi o máximo do nível de grossura que Dona Ruth consegue. Eu acho que eu consegui ser meio Conseguiu brava, ser né? grossa, eu não sei se... Mas eu depois nunca mais, né? Mas quer dizer, lá na Alemanha até eu era, assim, às vezes meio ríspida, né? Porque eles eram com a gente, é o tipo do alemão, sim, é assim, né? Sim. Mas aqui no brasileiro tudo é sorriso, tudo é bem. Então a gente volta, depois quando a gente voltou, obviamente que Estranha. voltou normal, né? Estranha. Mas isso que eu ia te dizer, eu não tenho assim, nunca tive mau humor, não sou mal-humorada, me dou com todo mundo, sabe? Assim, eu acho que meu astral é legal. Verdade, é bem positivo. E isso eu puxei pra mãe, da mãe, né? A minha irmã já é diferente, a minha irmã já é bem diferente. Já tem um mau humorzinho dela, sabe? Assim, tu vê como... E não puxou nem do meu pai, mas não sei se foi durante o parto, que minha mãe disse que o parto dela foi muito complicado, né? E o meu eu meio que explodi. Foi saindo, abre! Abre que eu quero sair. Pode ser, não sei se tem alguma relação isso, mas... E hoje, Ruth, quem são as mulheres que inspiram a Ruth hoje? Hoje... Não dessas, né? Não. Alguma que vem à cabeça. Agora essa aí não... Tu! Não vale, Ruth! Não. Inspiração. Tu inspira. E dentro dos programas, eu gosto muito de ver, né? Os programas eu me divirto e acho que a gente aprende muito com aquele teu também que vocês fazem sempre. Eu te falei já isso, né? Quando eu saio de casa, que eu saio todo dia 1h30 de carro, ligo a CDN e vou ouvindo vocês até no jogo de cintura. No jogo de cintura. Chega, só que às vezes eu não sei quem que tá... Quer dizer, obviamente conheço a tua voz, conheço a da... Débora, eu só as tuas convidadas que às vezes é eu que não são sei volantes, uma sempre é volante, vai mudando. A Sandra Ávila, eu vejo a voz, eu conheço, obviamente, né? A Débora Evangelista, a Dani também. Eu brinco já com as gurias, digo, olha, a Dona Ruth tá ouvindo, gurias, não falem todas ao mesmo tempo agora. Não, e às vezes vocês riem muito juntas, todas, né? E aí a gente também não ouve o que a outra tá falando, né? Não, a gente... A Dona Ruth é a nossa crítica, assim, a gente considera muito, sempre pede a opinião, porque é muito importante. Ruth, uma coisa que tu não conseguiu na tua trajetória mudar em ti, algo que tu diga, poxa, eu queria ser mais assim, ou menos assim, e que tu acha que vai ficar vai ficar para outra encarnação. Essa coisa de não gostar de falar em público, sabe? Isso aí é uma coisa que eu sou dos fundos. Eu não sou de aparecer, tu entende? Eu não sou assim muito de ficar me mostrando. Organiza o palco para todo mundo brilhar. Eu sou de organizar, eu gosto de organizar tudo, mas isso é uma coisa que é um defeito meu, né? Que eu não me abri ainda para... Entre as mulheres artistas que passaram pela Ruth, que a Ruth conheceu em todos esses anos aí de vivência... Qual foi aquela que, conhecer pessoalmente, a Ruth ficou tocada, ficou impactada? Digo, poxa vida, que mulherão. A gente teve... A Natália Timber é uma, por exemplo, que veio 5 vezes aqui em Santa Maria e muito, muito, assim, querida. E até hoje eu tenho o WhatsApp dela, a gente se fala, né?
Como tu disse que vieram para cá. Que vieram que tu tiveste a oportunidade de conhecer pessoalmente e tu já gostava tanto dela atuando, mas é uma pessoa maravilhosa. Uma mulher maravilhosa. Sendo mulher, eu diria que... Bom, tivemos muitas, né? Artistas, tu quer saber? Artistas, eu quero que o grande público conheça. Por exemplo, a Beth Coelho é uma que também eu achei muito fantástica. Quer dizer, várias, né? Não, agora, se eu for te falar, durante 27 anos, né, que a gente teve... que são muito... Uma coisa que a Vera Fischer, ela teve agora já a segunda vez... E ela deixou isso no nosso registro, né, que eu achei muito querido, muito simpático, que ela botou assim no livro ouro, que a gente tem o livro ouro, que a gente faz todos os artistas que vêm de fora, claro que não poderia ser os daqui, porque senão nós não ia ter mais prateleira para botar tanto livro, mas ela botou assim um PS atrás, né, só estou muito triste. Não, eu entrei no camarim dela, ela estava cheia de bobs e tal, e eu entrei, tá tudo tranquilo, Tânia, antes de entrar para o palco, ela disse, estou muito triste, que eu não vou poder levar esse teatrinho comigo para o Rio, né? E isso ela botou registrado no livro, né? PS, fico muito triste, porque esse teatro é maravilhoso, eu não vou conseguir levar ele comigo. Isso é Vera Fischer? Isso é Vera Fischer, E a Françoise Fourton também foi muito querida, infelizmente perdemos ela, né, ano passado. Não. Mas milhões. Quando tu diz são essas, me marcaram por quê? Pela simplicidade, pela humildade, por serem boas, grandes artistas, mas também muito humanas, pessoas. Isso que eu ia dizer, lá nos bastidores a gente sente a diferença entre uma atriz e outra, né? Às vezes umas passam assim e, né? Passam apenas. Levantam o nariz, né? Só passam. E outras que ficam no coração. Entram lá na nossa sala, senta, toma, fica, né? E caminha, né? Muito, muito. Isso aí a gente nota. Tem diferenças, claro, né? Mas o que a Ruth quer fazer ainda na sua jornada? Ai, meu Deus, que legado que ainda quer deixar? Eu quero ter saúde. Porque agora a gente vai sentindo com a idade, né, que as coisas já vão acontecendo. Então, eu só quero ter saúde para poder viver e viver no meio das artes, né? Se não for no teatro, mais ou menos que tenha coisas boas para a gente poder fazer. E é isso. Dessas mulheres, agora todas que falamos aqui, se tu pudesses elencar a maior saudade do convívio. Minha mãe. Minha mãe, eu falava todos os dias, a gente conversava, Porto Alegre, né, e eu aqui, e a gente sempre conversava, e ela vinha quando o pessoal lá do Teatro São Pedro dizia, tá, dona Eva, vai fazer uma sonoterapia lá com a Ruth. Aí ela vinha para cá, ficava aqui, fazia um descanso, né, caminhávamos juntas, botíamos o papo juntas, tudo sempre, ela foi muito importante. Ela tinha muito essa influência alemã, mas ela também era afetuosa? Ela diferente era muito afetuosa, sim, e ela veio como criança também, né? E minha mãe sempre dizia assim, eu sou brasileira, porque meu pai e minha mãe se naturalizaram, né? E nós escolhemos esse país, vocês nasceram por acaso aqui. Nós é que somos os verdadeiros brasileiros, que a gente optou para vir para o Brasil, optou esse país e nós somos os brasileiros mesmo. Bom, então tá. Então a gente foi parido aqui por acaso, né? Mas isso sim, eu diria que foi uma forte... Claro, faz 6 anos agora que ela faleceu e eu sinto muito, obviamente, né? Porque também, inclusive, porque o que ela deixou lá foi um legado e agora eu ontem ainda com esse espetáculo aqui recebi queixas que lá não está mais sendo como era com a Dona Eva, que as coisas não estão indo tão bem. Mas a gente não vai ter CD, tá? Tu nem não vamos querer roubar a Dona Ruth da gente, não vamos aceitar isso aí, não. Não, as portas estão abertas, a Dona Ruth não é eterna, né? Eu tô lá porque ninguém me tirou, mas sim. Mas é só alguém querer fazer isso, né? Eu tô ninguém aberta. Nem ousaria nem pensar numa coisa é que nem dessa. uma vez na época que era um governador, não vou falar o nome, que disse que ia trocar a Dona Eva por uma outra senhora. Aí, não sei se tu lembra desse caso, tem até numa filmagem que apareceu,
Porto Alegre abraçou o teatro e disse, Dona Eva, não sai daqui. Ó, viu? Tu não inventa, porque já tenho a ideia aí, ó. Tu já me deu a ideia. Eu me lembro do o Ike Gomes também, Sim. era um que aparece no coisa. O Antônio Hoffeld era um que era jornalista. Sim. Abraçaram o teatro e passaram o dia inteiro abraçado lá. E minha mãe estava na janela, Dona Eva não sai, Dona Eva não sai. E o governador resolveu, então, cancelar o que ele ia fazer. E Dona Ruth também não sai, não sai daqui. Sei. É nossa, é de Santa Maria. Agradecer, Ruth. Obrigada, querida. Que linda compartilhar as tuas lembranças. Esse programa é muito bom, porque eu já me conheço, obviamente, mas a gente tem que conhecer as outras mulheres. Não, né? porque a gente entende muito dessa força, dessa determinação. Muito e ao mesmo tempo dessa, eu acho a Ruth assim uma elegância, eu acho ela, e não é só em tudo, é a doçura, e poder contar com a Ruth na cultura, na arte, eu acho que é uma segurança, é um descanso para o santamariense saber que essa área vai estar sempre bem cuidada. Tu que diz isso, não, eu sei nossa, que as pessoas é Santa também. Maria, é Santa Maria. Muito mulheres, obrigada. Muito obrigada por Deus estares, quiser. por compartilhar, por abrir teu coração aí para nós. E saber também, e agradecer muito, porque o Diário é nosso parceiro direto, né? A gente está sempre, vocês divulgam, porque a gente precisa disso, né? Divulgação, parcerias, para poder acontecer as coisas. E a gente precisa de mulheres inspiradoras como tu. Muito, 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 muito Eu que obrigada. agradeço. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.